Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre o Banco Bradesco. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu! E agora eu queria falar alguns fatos sobre o Banco Bradesco. É o segundo maior banco privado do Brasil, tem cerca de 88.129 funcionários, tem mais de 75 milhões de clientes, dos quais 37,6 milhões são de correntistas. Os outros seriam clientes apenas que têm conta poupança ou cartão de crédito, entre outros serviços. Tem cerca de 8.227 agências, que contam com agências, ponto de atendimento e outros tipos de serviços físicos por todo o Brasil. E continuando, 70% dos correntistas do Bradesco são por meio digitais. Isso mostra que os bancos, todos os grandes bancos do Brasil, inclusive o Bradesco, estão apostando fortemente na questão de serviços digitais. E a gente pode ver também aqui o quanto cresceu o volume de movimentação por meios digitais, que em relação ao primeiro semestre do ano passado foi cerca de 885 milhões de reais, e agora nesse primeiro semestre teve uma alta de cerca de 57%, totalizando cerca de 1 bilhão 388 milhões de reais. E no caso, 98% dessas transações são feitas por meios digitais. E também a gente pode ver aqui uma alta de cerca de 82% de contas mobile, que são contas abertas por meio de celulares, smartphones, e cerca de 79% de MEIs abertas também via mobile. E passando agora para os resultados do trimestre, a gente pode ver aqui que o Banco Bradesco acumulou no segundo trimestre cerca de 16 bilhões de reais e um acumulado no ano de cerca de 33 bilhões de reais. E a gente pode ver aqui que em relação a, fazendo a comparação entre o segundo TRI e o primeiro TRI de 2022, o banco teve uma queda na sua receita de cerca de 4,1%. Mas comparando com o mesmo período do ano passado, teve uma leve subida de cerca de 4%. E comparando o acumulado de 2022 com o semestre de 2021, primeiro semestre, a gente vê que o banco teve um crescimento na sua receita de cerca de 6,7%. E acarretando aqui um lucro líquido de cerca de 7 bilhões de reais no segundo TRI, e um acumulado do ano cerca de 13,8 bilhões de reais. O que a gente pode ver aqui também que mesmo o banco performando um pouco pior em relação ao primeiro trimestre, por quê? Porque sua receita caiu comparado com o primeiro TRI, o lucro líquido, porém, teve uma subida de cerca de 3,2%, e comparado também com o mesmo período do ano passado, cerca de 11,4%, que é um resultado muito bom, né? Porque o banco teve um crescimento de lucro trimestre a trimestre de cerca de 11%, e finalizando o acumulado do ano, comparado com o ano passado, cerca de 8%. E passando agora para a evolução do lucro, como eu havia falado no slide anterior, que o Banco Bradesco teve uma subida de cerca de 3,2% em relação ao seu lucro, que passou de 6,8 bilhões em relação ao primeiro trimestre do ano para cerca de 7 bilhões de reais. E ao longo do ano, se a gente for comparar com o segundo trimestre de 2021, a gente pode ver que o lucro do Bradesco foi cerca de 6,3 bilhões de reais no segundo TRI de 2021 e agora foi cerca de 7 bilhões de reais. Então a gente pode ver um crescimento de cerca de 11,4%. E o crescimento de lucro, fazendo comparação de um ano de 11%, é um valor bem interessante. E passando agora para o índice de Basileia, que representa a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros que compõe a sua carteira de crédito. Então a gente pode ver aqui que o índice de Basileia do trimestre foi cerca de 15,16%, comparando com o mesmo período do ano passado, que foi cerca de 16%. E além disso, o capital principal do Bradesco é cerca de 11,9%. O que é que isso significa? O capital principal, ele representa o dinheiro que é do próprio banco. O restante desse índice é composto por capital de terceiros ou contas que o banco ainda tem a receber. Caso você queira uma explicação mais detalhada sobre o índice de Basileia, eu vou colocar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre o Banco do Brasil. E nesse vídeo eu explico detalhadamente o que significa e o que representa esse índice de Basileia. E passando agora para a carteira de crédito do banco, que agora é um total de cerca de 855 milhões de reais, dos quais 341 milhões são destinados a pessoas físicas, 170 milhões a micro, pequenas e médias empresas
e 343 milhões destinados a grandes empresas. Um fato interessante aqui que a gente pode observar é que em cerca de um ano, a carteira de crédito do Banco Bradesco subiu cerca de 17,7%. Então, esse é um crescimento bem expressivo, que em apenas um ano, a carteira de crédito subiu cerca de um quinto do seu valor. E passando agora para o índice de inadimplência do banco, a gente pode ver que no período entre 15 e 90 dias, o índice total é cerca de 3,6%, e foi uma queda bem expressiva, que em relação ao ano passado era cerca de 4,9%. Lembrando que esse índice representa uma média ponderada de todos os clientes que são inadimplentes, e eles representam as micro, pequenas e médias empresas, as pessoas físicas, as grandes empresas, e a gente pode ver aqui o total, né, que são cerca de 3,6%. Então isso representa daquela carteira de crédito que eu falei no slide anterior, cerca de 3,6% está inadimplente. E passando para o período acima de 90 dias, a gente vê que o índice dá cerca de 3,5%, em relação ao ano passado era 3,4%. Então, em relação a um médio e longo prazo, o índice se manteve praticamente inalterado. E passando agora para os indicadores da carteira de renda passiva, caso você ainda não conheça, eu vou colocar aqui na descrição um vídeo que eu explico como você pode encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos. E nesse vídeo eu coloco alguns indicadores que vão ajudar você a analisar uma empresa se você deve comprá-la ou não para obter uma renda passiva. Então a gente pode ver aqui que o Banco Bradesco pode ser encontrado por meio desses dois códigos na Bolsa de Valores, BBDC3, que representa as ações ordinárias, e BBDC4, que representa as preferenciais. Eu vou comentar aqui sobre a BBDC3, as ordinárias, porque mesmo elas tendo um dividendo um pouco menor, pelo seu preço ser mais barato que a preferencial, o seu IDO se torna maior. Então, a gente pode ver aqui que o dividend yield foi cerca de 3,76%, o PL é que é o preço lucro, cerca de 7,3%, o preço sobre o valor patrimonial 1,09%, isso representa que a ação está sendo negociada a um valor cerca de 9% maior do que o seu valor de patrimônio. O preço sobre EBITDA não é analisado, porque o EBITDA não é considerado em instituições financeiras, exemplo de bancos. Caso você queira entender um pouco melhor, dá uma olhada lá no vídeo do Banco do Brasil, que eu explico no detalhe por que o EBITDA não é considerado. O preço sobre o EBIT é cerca de 5,86. O valor patrimonial da ação é cerca de R$ 14,68. Isso representa o valor de patrimônio de cada ação do Banco Bradesco. E o lucro por ação é cerca de R$ 2,28. E continuando a análise dos indicadores, a gente pode ver que a margem bruta, que representa o lucro bruto da empresa comparado com a sua receita, que é cerca de 33,47%, o ROI, que representa o retorno sobre o patrimônio líquido, que foi cerca de 15,53%, e o crescimento da receita nos últimos 5 anos. Teve uma queda aqui de cerca de 5,9%. Isso representa o quê? Representa que nos últimos 12 meses o Banco Bradesco performou 5% pior do que em relação a 5 anos atrás. Então isso é um ponto a se observar. Porém, mesmo que o banco tenha obtido uma receita pior que em relação a um período 5 anos atrás, os lucros subiram. Então o que é que isso mostra? Isso mostra que o banco se tornou mais eficiente, diminuindo as despesas, e consequentemente dessa forma o seu lucro subiu, cerca de 6,31%. E passando agora para a análise do payout, o que é que a gente pode observar aqui? Que nos últimos 5 anos, o payout do Banco Bradesco oscilou bastante. A gente pode ver aqui que em 2019 o payout foi cerca de 75%, e agora 2022 está cerca de 28%. Eu acho um payout interessante, cerca de 50%. Por quê? Porque mostra que a empresa tem comprometimento em distribuir seus lucros para os seus sócios, os investidores, porém a empresa também destina uma parte do seu lucro para a expansão do seu negócio. Então por isso eu acho 50% um valor interessante. De fato eu não sei qual vai ser a margem que o Banco Bradesco vai utilizar. E passando agora para a questão de dividendos, lembrando que o Banco Bradesco ele distribui dividendo todos os meses, porém é um valor muito baixo. Então eu queria mostrar aqui que o banco aprovou a distribuição de cerca de 2 bilhões de reais na forma de juros sobre capital próprio. Então, como eu já comentei aqui em alguns vídeos, o juros sobre capital próprio ele tem uma incidência de imposto de renda de 15%. Então o banco não distribui valor bruto,
o que vai chegar para o investidor é o valor líquido, que representa aqui 15 centavos por ação ordinária e 16 centavos por ação preferencial. Tinha direito a receber esse provento quem comprou a ação do banco até o dia 20 de junho de 2022. E o pagamento foi feito no dia 30 de junho. Também, olhando aqui ao lado, a gente pode ver a distribuição de proventos dos últimos 5 anos do Banco Bradesco. Então, a gente pode ver aqui que, em relação ao ano passado, o banco distribuiu cerca de 93 centavos e até agora, em relação à metade do ano, o banco distribuiu cerca de 38 centavos. Então, se a gente for analisar em relação ao ano passado, é provável que o banco aumente um pouco mais a distribuição para esse ano, lembrando que resultados passados não garantem resultados futuros. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma crítica construtiva, algum comentário, comenta lá que eu vou te responder. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Eu faço apenas uma análise aqui e dou minha opinião em relação à empresa. E antes de você sair, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu!